Olá, caríssimos! Hoje nós vamos resolver as aulas 19 e 20 do setor B. Aula 19, transformações gasosas, Enem, o calor e os fenômenos térmicos. Nessa aula, relembrando, para o gás ideal em um estado qualquer, pressão vezes volume é igual a número de mols vezes R vezes temperatura Kelvin. Valores usuais da constante universal dos gases perfeitos. R é igual a 0,082 atm vezes L dividido por mol vezes K, que é igual a 8,31 joule sobre mols vezes K, que é igual a 62,3 milímetros de mercúrio vezes L, dividido por mol vezes K, onde ATM significa atmosfera, que é pressão, L significa comprimento, ou uma distância, mol seria o número de mols da substância e o K seria a temperatura Kelvin. J vocês já sabem que é joule. Milímetros de mercúrio, se o problema é trabalhar com milímetros de mercúrio, você vai usar essa fórmula, certo? 62,3. Se trabalhar com joule, 8,31. Se trabalhar com atmosferas, 0,082. É isso que muda, certo? Você tem que ficar esperto e saber qual que você vai usar. Para uma transformação gasosa de um estado A a outro B, pressão de A vezes volume de A sobre temperatura de A é igual a pressão de B vezes volume de B sobre temperatura de B. Em classe, número 1, FUVEST São Paulo. Em um freezer, muitas vezes é difícil repetir a abertura da porta pouco tempo após ter sido fechado, devido à diminuição da pressão interna. Essa diminuição ocorre porque o ar entra à temperatura ambiente, é rapidamente resfriado até a temperatura de operação em torno de menos 18 graus Celsius. Considerando um freezer doméstico de 280 litros, bem vedado, em um ambiente a 27 graus Celsius, pressão atmosférica inicial, PO, a pressão interna poderia atingir o valor mínimo de... Considere que todo o ar no interior do freezer, no interior em que a porta é fechada, está à temperatura do ambiente. Letra A, 35% de pressão inicial. Letra B, 50% de pressão inicial. Letra C, 67% de pressão inicial. Letra D, 85% de pressão inicial. Letra E, 95% de pressão inicial. Olá, alunos. Vamos resolver o exercício 1 da aula 19. No exercício 1 da aula 19, ele pede a pressão interna. Qual é o valor mínimo que ela poderia atingir? Nós vamos usar a lei geral dos gases. E observe que no enunciado do problema, ele não nos dá o volume, porque nós não vamos precisar. O volume permanece constante. Então, o volume para nós não é interessante. Como eu tenho pressão e temperatura idêntica nos dois, vamos considerar que aqui seria a pressão inicial e aquela pressão final. Porque é isso que ele quer saber. Ele quer saber a pressão interna, o valor mínimo dessa pressão interna. Então, aqui seria o valor mínimo da pressão interna que a gente vai estar encontrando aqui, a pressão inicial. Correto? Essa temperatura tem que ser temperatura Kelvin. Então vamos transformar essas temperaturas. Aqui ele diz que menos 18 graus. Então vamos transformar. Temperatura Kelvin vai ser menos 18 mais 273. Então menos 18 graus mais 273, nós vamos subtrair e vai dar 255 Kelvin. Vamos transformar a outra, 27 graus Celsius, temperatura Kelvin, 27 com mais 273, então nós teremos 300 Kelvin. Qual dessas temperaturas é a temperatura inicial? Bom, a temperatura inicial vai ser a do freezer quando ele está vedado. Então, nesse caso, 300 Kelvin. E a temperatura final vai ser quando a gente abre e ele resfria rapidamente. Então, menos 18 graus. Então, aqui. P0 sobre 300 é igual a P sobre 255. Bom, eu tenho duas variáveis, mas o que me interessa é essa daqui. Essa daqui o problema não nos dá, então a resposta vai ficar algébrica. Então, multiplicando cruzado, vai ficar 300P, que é igual a P0 vezes 255.
Só que o que eu quero é o P. Então, P é igual a P0 vezes 255 sobre 300. Bom, ele quer que esse valor seja percentual. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 255 e dividir por 300. Então, 255 dividido por 300. Bom, não dá para dividir, 0, então ficou 2.550. Vou pegar dos 25 dividido por 3, vai dar 8, 8 vezes 3, 24. 8 vezes 0, 0, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 3, 24. Subtraindo, como eu tenho a vírgula aqui, posso colocar um 0. Então, 1.500, vai dar 5. 0, 0, 15. Então, P é igual a 0,85 vezes 0. 0,85 corresponde a 85% de P de 0. Então, alternativa, letra D. Número 2. Considerando a situação analisada no exercício anterior, determina a intensidade da força que uma pessoa deve exercer na porta de um freezer de 1,5 m por 80 centímetros, a partir da qual ocorrerá sua abertura. Suponha que o freezer esteja em um local onde a pressão atmosférica vale a 10 a 5 Nm². Despreze a força dos ímãs que prendem a porta do freezer. Suponha que, embora seja aplicada na maçaneta, essa força seja distribuída em toda a porta. Vamos resolver o exercício 2? No exercício 2 é um fenômeno que acontece todos os dias quando você tenta abrir a porta da geladeira ou do freezer e demora um pouco, né? Você fica ali tentando fazer uma força para abrir. É isso que a gente vai estar calculando. Que força é essa que a gente está procurando para abrir numa porta de um freezer, certo? Então vamos lá. O problema nos diz que nós vamos ter a porta desse freezer, a área dela é 1,5 metros por 80 centímetros. Bom, então nós temos que transformar isso aqui tudo em metro. Pode ficar metro aqui, centímetro lá. Então 1,5 metros, 80 centímetros vai dar 0,8 metros. Por quê? Porque você vai pegar 80 centímetros, né, divisão por 100. Então vai dar 0,8. Então, agora eu vou multiplicar para achar a área. 1,5 vezes 0,8. 8 vezes 5, 40, vão 4, 8 com 4, 12. Quantas casas eu tenho? 2. Então, 1,2. A área vai ser 1,2 metros quadrados. Então vamos continuar. Veja bem, a área tem 1,2 metros quadrados. O problema nos diz que suponha que esteja em um local onde a pressão atmosférica seja de 10 a 5 Nm². Para a gente conseguir abrir a porta do freezer, a gente precisa pelo menos exercer 15% de força para a gente poder conseguir equilibrar a pressão externa com a pressão interna da geladeira. Pelo menos 15%. Então, 15% de 10 a quinta. Bom, 15% é 15 sobre 100. Então, 10 a quinta, 100 mil. Vou transformar isso aqui em fração. Então, vai ficar sobre 100. Corto aqui. Então, na verdade, 15 mil de pressão que eu vou ter que exercer. %, da pressão que estiver naquele local. Então eu vou precisar desenvolver 15.000 newtons por metro quadrado para conseguir abrir a porta do freezer, certo? Não precisa ser uma força muito grande, mas 15% é suficiente. Então vamos continuar. A gente pegou então aquele cálculo, que o nosso luz é pequeno, e transcrevemos as respostas que a gente encontrou. A gente então tem a área, que é da porta do freezer, onde a gente quer abrir, e vamos precisar apenas aplicar 15% da pressão do lugar. Então a gente já calculou, vai dar 15.000 Nm². Então qual é a fórmula que nós vamos usar para poder calcular a força?
Pressão é igual a força sobre área. Bom, quem é a pressão? 15.000. A força, a área, 0,2. Então aqui a gente multiplica a razão de proporção. 1 vezes FF. Ficou 15.000 vezes 1,2. Então a força vai ser 15.000 vezes 1,2. Ó. 0, 0, 0. Somando. Quantas casas? Uma. Então, 18.000 newtons. Eu vou aplicar uma força de 18.000 newtons para conseguir abrir a porta do freezer, usando 15% da pressão apenas do lugar, considerando a área do freezer de 1,2. Então, esse é o valor para a gente poder abrir a porta desse freezer. Na prática, esse valor será impraticável. No entanto, devido à diferença de pressão, uma parcela de ar externo adentra o freezer através da vedação de borracha. Isso aumenta o número de mols do ar interno e, consequentemente, aumenta a pressão interna. No final, a diferença de pressão tende cada vez mais a diminuir. Isso se comprova pelo fato de, depois de certo tempo, a força exercida pela pessoa ser suficiente apenas para superar a ação dos ímãs que prendem a porta do freezer, uma vez que as pressões já se equilibraram. Número 3. Caiu na Universidade Federal do Pará. 2 estudantes do ensino médio decidem calcular a temperatura do fundo de um lago. Para tanto, descem lentamente o cilindro oco de eixo vertical, fechado apenas na extremidade superior até o fundo do lago, com auxílio de um fio, figura a seguir. Ao puxarem o cilindro de volta, observam que ele está molhado internamente até 70% da sua altura interna. Medindo o comprimento do fio recolhido, eles encontram que a profundidade do lago é de 21 metros. Na superfície do lago, a pressão é de 1 atmosfera, 1 vezes 10 a quinta Nm², e a temperatura é 27 graus Celsius. Admitindo-se que o ar seja um gás ideal, que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, e que a densidade da água é constante e igual a 10 ao cubo quilômetro cúbico, o valor da temperatura encontrada pelos estudantes é: lembre-se de que a pressão P sobre um corpo submerso em um líquido de densidade ρ a uma profundidade h em um local onde a pressão atmosférica inicial é PO é dado por P é igual a pressão inicial mais ρ vezes gravidade vezes altura. O ρ seria a densidade, tá certo, pessoal? Densidade da substância. A, 2,79 graus Celsius. B, 276 Kelvin. C, 289 Kelvin. D, 12 graus Celsius. E, 6 graus Celsius. Vamos então resolver o exercício 3. Então nós temos aí que são 2 estudantes que estão querendo calcular a temperatura no fundo de um lago. Ó, são alunos bons como vocês, isso é ótimo. Então vamos resolver então esse problema? Bom, esse problema também é um problema que nós vamos usar a fórmula da pressão. Primeiro nós vamos ter que calcular a pressão que está no fundo do lago. Então, exercício 3, pressão no fundo do lago. Bom, para a gente calcular essa pressão no fundo do lago, a gente vai usar aquela fórmula das aulas anteriores. Pressão é igual a pressão atmosférica mais pressão hidrostática. Então, pressão é igual a pressão atmosférica. A pressão hidrostática é densidade vezes gravidade vezes altura. Bom, a pressão atmosférica, ele diz que é 10 a quinta Nm². Então, 1 vezes 10 a quinta. Por que eu coloco 1? Porque já que a gente está somando, a gente tem que entender que na frente desse 10 a quinta existe um 1. Mas, qual é a densidade da água então? A densidade da água, como é muita água, a gente vai considerar 10 ao cubo. Porque é quilo, tá? A gravidade, 10. E a altura, que é a profundidade, vai ser 21.
Então, pressão é igual a 1 vezes 10 à quinta, você repete. Aí aqui você vai fazer o seguinte, vai ficar 21 vezes 10. Como está multiplicando, você vai somar a quarta. Pressão é igual, você não tem como somar 1 vezes 10 à quinta com 21 vezes 10 à quarta. Você vai ter que então colocar esse 21 vezes 10 à quarta em 10 à quinta. Então, repete. Para você transformar, vai ficar 2,1. Ó. 2,1 vezes 10 à quinta. Agora sim você vai somar 1 mais 2,1. Vai dar 3,1 e repete 10 à quinta. Prontinho. Calculamos então. Pressão é igual a 3,1 vezes 10 à quinta Nm², que é a pressão que está sendo exercida lá no fundo do lago. Então vamos usar a sequência que a gente já colocou a resposta aqui em cima para continuar. Bom, então a pressão vai ser 3,1 vezes 10 à quinta Nm². Bom, vamos transformar isso em atmosferas? Ó, naquelas tabelas das aulas anteriores, a gente viu que 1 vezes 10 à quinta Nm² vale 1 atm. Então, eu tenho aqui, na verdade, 3,1 atm. Já transformei em atmosfera. Bom, agora a gente tem também que lá dentro do cilindro ele diz que estava a uma altura de 70% molhado. Então quer dizer que 30% não ficou molhado, 30% dentro do cilindro ficou de ar. Então a proporção que eles iam afundando o cilindro, chegou no fundo do lago, ficou 30% do cilindro com o ar que não molhou, 70% molhou. Então vamos considerar o seguinte, cilindro internamente molhado equivale a 70%. Logo, 30% ficou seco. Então esses 30% que ficou seco foi de volume. Então a gente significa o seguinte, que o volume do ar equivale a 30% do volume inicial. 30% significa 0,3 do volume inicial. Então esse é o volume do ar dentro do cilindro. 0,3 do volume inicial. Vamos pegar esse valor e acrescentar lá em cima para dar sequência. Então vamos dar sequência. Então nós calculamos a pressão em Nm² e transformamos em atmosfera. Calculamos o volume do ar dentro do cilindro, que equivale a 30% do volume inicial. Nós temos aqui uma temperatura em graus Celsius, temos que transformar em temperatura Kelvin. Bom, a fórmula é essa. Então a temperatura Kelvin vai ser 27 mais 273, que equivale a 300 Kelvin. Temos os valores necessários para a gente trabalhar agora com a equação dos gases. Bom, a fórmula então é pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura Kelvin inicial, pressão final, volume final, temperatura Kelvin final. Pressão inicial, a gente vai considerar que é 1 atmosfera, pois a pressão do ar é 1 vezes 10 à quinta, que vale a 1 atmosfera. Volume inicial nós não temos, continua. Temperatura inicial 300. Pressão final, a gente calculou em atmosfera, 3,1. O volume, nós calculamos, 30% do volume inicial, sobre a temperatura final, que é o que nós vamos achar. Certo? O que a gente pode cortar aqui? A gente pode cortar esses volumes aqui, ó. Então nós vamos ficar com o seguinte, 1 sobre 300 é igual a 3,1 vezes 0,3 sobre T. Eu vou apagar o quadro e vou continuar essa conta. Então vamos finalizar o exercício. Multiplicando cruzado, então eu tenho 1 vezes TT, que é igual a 300
vezes 3,1 vezes 0,3. Então vamos multiplicar então aqui, ó. 300 vezes 3,1. 003. 009. Somando. Então uma casa 930. E ainda vamos multiplicar por quanto? Por 0,3. 0,927. Quantas casas? Uma. Então, temperatura é igual a 279 Kelvin. Vou ter que transformar isso em temperatura Celsius, porque o problema trabalha com a temperatura Celsius. Então, temperatura K é igual a temperatura Celsius mais 273. Quanto que é a temperatura K? 279. Temperatura Celsius mais 273. O 273 passa para o outro lado. Então, temperatura Celsius é igual a 279 menos 273. Temperatura Celsius vai dar 6 graus. Então, a temperatura será de 6 graus Celsius. Aula 20, energia interna de um gás ideal. Enem, o calor e os fenômenos térmicos. Nesta aula, número 1, energia interna U de um corpo qualquer. A energia interna U é igual ao somatório das energias cinéticas mais o somatório das energias potenciais das partículas. Lembra que energia cinética é a mesma coisa que energia térmica. Número 2, energia interna de um gás ideal. Energia interna de um gás ideal é igual ao somatório das energias cinéticas das partículas. Uma vez que a temperatura absoluta de um gás está relacionada à energia cinética média das suas partículas, é possível demonstrar que para um gás ideal, a variação interna do gás é igual a constante vezes a temperatura Kelvin, sobre K, uma constante que depende do tipo e da quantidade de gás. No Sistema Internacional de Unidades, U é dado em Joule e T é dado em Kelvin. Variação de energia interna de um gás ideal. Variação ΔU é igual a constante vezes a variação da temperatura Kelvin. Em classe, número 1, VUNESP. Considere o gráfico da pressão em função do volume de certa massa de gás perfeito que sofre uma transformação do estado A para o estado B. Então, nós temos o gráfico pressão por volume. A variação da pressão foi de P a 4P e a do volume foi de V a 3V. Analise em ponto A curva que vai até o ponto B. Admitindo que não haja variação de massa do gás durante a transformação, a razão que a divisão entre as energias internas do gás nos estados A e B vale A1, B meio, C 3/4, D 4/3, E 3/8. Então vamos resolver o exercício 1. No exercício 1 eu tentei colocar aqui mais ou menos o gráfico que apresenta o material. Então aqui nós temos o eixo da pressão e temos o eixo do volume. Então eu tenho o ponto A e o ponto B. Então ele diz que ele quer a razão entre as energias internas no gás, no ponto A e no ponto B. Bom, a gente sabe então que a fórmula é energia interna é igual a constante vezes a temperatura. Só que nós não temos a temperatura ali, então nós vamos readequar essa fórmula para o seguinte. Vamos colocar os pares ordenados, pressão, volume. Então, vamos ver então no ponto A. Nós temos a constante, que para nós não é interessante saber o valor. A pressão, 4 vezes a pressão e o volume V. E aqui, na energia no ponto B, eu tenho a constante, que também para nós não é interessante agora, a pressão e o volume, que é 3 vezes. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividi-los. O que eu posso cortar aqui? Então eu vou dividi-los. O que eu posso cortar? Constante, volume. Então, o que sobrou? 4/3. Não precisa dividir, porque a resposta é a letra D. Número 2. Uma amostra do gás ideal é submetida a uma transformação de um estado térmico A para o outro, B. Com relação a essa situação, são feitas algumas afirmações. 1. Se a transformação for isotérmica, a variação de energia interna do gás é nula. 2. Se a transformação for uma expansão isobárica, a energia interna do gás aumenta. 3.
Se a transformação for isocórica, a variação de energia interna é nula. Com relação a essas afirmações, letra A, apenas a 1 é correta. Letra B, apenas a 2 é correta. Letra C, apenas a 3 é correta. Letra D, apenas a 1 e a 2 são corretas. Letra E, apenas a 1 e a 3 são corretas. Pessoal, então vamos resolver o exercício 2. No exercício 2 nós procuramos representar em gráfico, para ficar mais fácil. Então nós temos um gráfico de pressão e volume. Aí aqui eu coloquei os pontos A, B e C, e nós temos um ciclo, de A para B, de B para C, de C para A. Aqui nós temos as isotermas, que são essas curvas aqui. Eu tenho de C para A, depois eu imaginei essas outras que tem a temperatura T1, T2 e T3. Bom, no primeiro ele diz, se a transformação for isotérmica, a variação de energia interna do gás é nula. Isso realmente é verdade, porque se a transformação é isotérmica, a variação de energia permanece constante. Então, ó, de A para B, a variação de energia é zero. Então isso é verdade. Vamos ver a número 2. Se a transformação for uma expansão isobárica, a energia interna do gás aumenta? Bom, vamos ver então. Aqui dá pra gente ler, ó. De A para B, o que acontece? A começou com uma temperatura menor, T2, T3. Então, ó, temperatura 3 é maior que temperatura 2, que é maior que temperatura 1. Então isso é verdade? Verdade. Então nós temos que a energia interna, ela aumenta. Então a questão 2 é verdade. Vamos ver a terceira. Se a transformação for isocórica, a variação de energia interna é nula. Pessoal, veja bem. Se ela for isocórica, significa que ela é isométrica também. A mesma coisa. Isocoria ou isometria é a mesma coisa. Então sempre vai ter uma variação de energia. Então ela não vai ser nula. Então, nesse caso, o terceiro é incorreto. Porque há uma variação de energia interna. Bom, então nas alternativas, aqui nós temos que a verdadeira na primeira e na segunda é a letra D, porque a terceira é falsa. Olá, caríssimos alunos, então nós terminamos de resolver as atividades do material nas aulas 19 e 20. Vocês devem ir ao plural e resolver as tarefas propostas como mínimas e complementares. Amanhã nós vamos estar terminando o material e resolvendo as aulas 21 e 22, 23 e 24. Então, no sábado a gente vai dar a última avaliação do material. Depois eu vou estar convidando alguns alunos para a gente fazer a recuperação. Então, estudem.